Já sim. Então, gente, boa noite. Eu queria agradecer a Sim. vocês essa Olá. participação. Estou muito É, feliz, porque estamos com um público muito bom. Temos aqui a nossa convidada de honra, a professora doutora Aliger, que atendeu de olá, pronto meu gente. Sejam convite, bem-vindos à minha casa, está aqui ao meu para lar. interagir com a gente. Olha que coisa boa. Então, como é que vai funcionar? Eu não sei se vocês lembram, há 15 dias atrás, como foi o nosso encontro. No primeiro momento eu tive a minha fala, vocês ficaram acompanhando, e no segundo momento eu abri para as perguntas. Então hoje vamos fazer da mesma forma. A professora Aliger, ela falará sobre o tema que foi colocado para vocês, não é? Cluster de veículo de Salvador, com conteúdo o geoprocessamento como ferramenta de planejamento e diagnóstico para o micro e pequeno empresarial, comércio de veículo em Salvador, de Salvador. Então, ela falará sobre esse tema, discursará sobre esse tema. À medida que forem surgindo as dúvidas, eu peço que vocês passem para os líderes. Eles estarão repassando as perguntas para mim através do WhatsApp. E no segundo momento, eu repasso as perguntas para a professora Ali, já está certo? Então, bom trabalho, professora. Fique à vontade, o espaço agora é seu. Estou aqui só na mediação, tá certo? Bem-vinda. Eu agradeço o convite de professora Rosana, amo todos vocês, estou morrendo de saudade, gostaria de estar aí presencialmente com vocês. Oh, quantos coraçõezinhos, eu amo todos esses coraçõezinhos verdes, vermelhos. Oh, boa noite para todos. Eu vou falar um pouco, diante do convite da professora Rosana e do Colegiado de Administração, sobre o meu livro, que eu lancei ano passado, e eu ainda não tive a oportunidade de lançar na UNEB. Então, a professora Rosana disse, você quer fazer uma live? Eu disse, faço com muito amor e carinho, para todos os meus alunos, dentro da minha casa, para eles conhecerem um pouquinho de mim, de uma forma bem informal, para falar um pouco do meu livro. Então, assim, eu vou começar falando um pouco do que a professora falou sobre o cluster. Eu vou mudar aqui a tela. Eu fiz uma arminha aqui na minha casa. A professora Rosana viu mais ou menos como é que é. Eu vou mudar aqui a tela para o computador agora. Ó, ó. Ficou bom? Tá todo mundo Ficou. vendo? Dá pra ver, Ficou, né? tranquilo. Né? É um armingue, mas é um armingue inovativo. A gente se reinventa. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui é um pouco sobre o livro, né? Como eu também sou professora do Instituto Federal, da UNEB, eu fiz essa apresentação lá em Bragança, em Portugal. Eles adoraram, eles amaram. O livro é esse aqui, Cluster de Veículos em Salvador. Falando um pouquinho, essa é a capa do livro, que é sobre o cluster. Vocês podem buscar o livro aqui, ó, tá na editora da UNEB, é livro que está aberto ao público, para todo mundo. Aqui está o site, aqui está a capa, e também vocês podem pegar na editora da UFBA ou no meu site. Vou voltar aqui um pouquinho. Meu site, se vocês botarem lá no Google, site Aliger, pronto. Vocês já vão conseguir ver todo o meu material, né? Que tá lá baixado. Tá dando para todo mundo enxergar direitinho? Então Está vamos assim. lá. Como é esse diagnóstico na realidade? Minha primeira pergunta que eu faço para vocês é geoprocessamento. Será que vocês já ouviram falar em geoprocessamento, gente? É uma ferramenta nova que nós podemos usar na área de administração. Se você olhar hoje a pandemia, eles pegam lá um mapa e marcam os lugares e os bairros de Salvador que estão tendo maior fluxo de coronavírus. Então, o geoprocessamento, ele coleta, trata e manipula as informações, transformando, é uma ferramenta que transforma os dados qualitativo e quantitativo, utilizando o mapa e os recursos empresariais que o empresário tiver. Ele não é muito usado para os micro e pequenos empresários. Então, ele pode ser uma ferramenta de diagnóstico empresarial que pode ser usada para a tomada de decisão desses empresários. Você viu que o título do meu livro também tem a palavra cluster. Cluster, na realidade, significa
agrupamento ou aglomeração. Então, para eu fazer esse trabalho, foi o que eu fiz. Eu fui no Google Maps, coloquei todas as latitudes e longitudes de cada empreendimento lá do Largo dos Leões, na área de veículo, e fui colocando suas principais características, observando o negócio e o mercado desses empreendimentos. E associando isso, porque é um instrumento, é uma ferramenta de planejamento com base altamente competitiva. A partir disso, eu identifiquei que o cluster, que é a aglomeração, olha no mapa primeiro, hein, galera? Olho no mapa, onde tem a maior aglomeração, por isso que é cluster. E a partir daí, eu vou seguindo em todo o Google Maps, onde tem todas as lojas que vão desconcentrando em outros locais. Então, também eu fiz um trabalho no livro nessa avenida, na primeira avenida, que é o Bonocô, na Barros Reis, na Heitor Dias, na ACM, na Vasco da Gama e na Via Expresso, até chegar à Avenida Afrânio Peixoto. E eu fiz a seguinte pergunta. Ó que legal! Por que a área de cluster ou aglomeração para micro e pequenos empresários, né, eles estão espalhados a partir dos Dois Leões? Porque todo mundo, quando pensa, meu carro quebrou, onde é que eu vou comprar peça barata? Largo Dois Leões. Quem não tem dinheiro para ir para a concessionária, pensa logo assim, vou para o Largo dos Dois Leões, lá eu vou achar produto de qualidade e produto legal. Então, eu fiz essa pergunta porque tudo começa concentrado lá. Então, você começa a estudar as empresas a partir da sua aglomeração. Porque se elas são concorrentes, porque elas estão todas juntinhas lá no mesmo lugar do mapa, é uma pergunta a ser feita. E a partir daí, eu comecei a estudar os clusters porque eu vi que a maior parte das pessoas, 86% praticamente da bibliografia, só fala de cluster industrial, porque é o que dá dinheiro para a pesquisa. Ninguém quer trabalhar micro e pequeno empreendedor, que são as pessoas, as empresas que realmente vão trazer trabalho para a sociedade. Eu vejo o micro e pequeno empresário como o maior sustentador, vamos dizer assim, a pessoa que sustenta os empregos e a produtividade do país. Aqui eu fiz um mapa, né? A Bahia, onde está aqui, na área Nordeste, estou laranjinha, todos os mapas fui eu que fiz, Salvador aqui, e aqui, Salvador, com as ilhas que nós não podemos esquecer. Rapidinho falando de Salvador. Salvador, na realidade, ela possui um PIB de 56,6 bilhões, e a maior parte das riquezas que a cidade trabalha 78% praticamente, está relacionada, aqui o mapa, à área de comércio e de serviço. O restante, no caso, 21,7% vai para a área industrial e uma parte muito insignificante, mas também importante, ela está para a área agropecuária. Ó, vamos voar? Das ideias e no surgimento do cluster? Então, o que acontece? O cluster, como eu falei para vocês, não é algo novo, não. Apesar de Michael Porter, vocês já ouviram falar de Porter, né, que trabalha a parte de estratégias competitivas, etc. e tal. Ele que tornou o nome popular. Mas professora Rosana é economista. Um economista já falou antes de cluster, que é Richard. E antes dele, o cluster já existia, porque existia sempre seres humanos. E as pessoas, para poderem sobreviver, elas precisam de aglomerações. As primeiras localidades que eu posso falar sobre os clusters são as cidades e os bairros que foram se formando aos poucos, mais ou menos 2000 a.C. Vocês conhecem bem os clusters mais assim, incipientes, que são as feiras livres, né? Essas feiras livres, elas nada mais são do que um tipo de cluster que vão tratar e vão atender às necessidades de uma população. E essa população
ela tem necessidades. Olha aquela parte de marketing. No marketing visa atender as necessidades do cliente. Então, as feiras elas vão ter produtos que atendem essas necessidades. Olha essa foto aqui. Essa foto é da Feira das Sete Portas, que é ali perto do Dois Leões. É a segunda maior feira de Salvador. A primeira feira é a Feira de São Joaquim, que inclusive é um patrimônio, né, histórico. Então, o que acontece aqui? Nessa feira você já vê clusters, agrupamentos de mercadorias separados. Se for em qualquer feira, em qualquer lugar do mundo, você vai ver o agrupamento ali dos lugares de flores, você vai ver o agrupamento ali do lugar de verduras, aqui é o lugar caseiro de panelas que tem lá na feira, e aqui, veja ali, caranguejo, pescado, tudo na rua. Mas faz parte das necessidades. Essa forma de venda com a pandemia, ela vai ter que mudar um pouco, por causa das questões higiênicas. O aviãozinho, E aí, você vê aqui, que eu vou falar um pouquinho rapidamente das Sete Portas, que muita gente faz comprar lá. Eu mesma sou uma, vamos dizer, compradora das Sete Portas. Tem uns pratos tradicionais nordestinos muito bons. Quem já comeu lá sabe. E as Sete Portas tem esse nome. Eu botei aí duas fotos bem distintas. A de 1940 e a de hoje. O nome Sete Portas, esse empreendimento foi criado por um empresário, um engenheiro, que o nome é Sete Portas porque tem 7 portas antigamente desse lado que as pessoas entravam e 7 portas do outro lado que as pessoas saíam quando faziam a compra dentro do mercado. Você vê que cresceu tanto a localidade que aqui atrás só tinha mato. E hoje, Salvador e a área está toda verticalizada. Olha que coisa interessante ao observar um negócio, a estrutura, a infraestrutura, a questão de transporte. Então, tudo isso conta. Essa feira surgiu porque lá tinha a Baixa de Quintas. Mas o nome original não é Baixa de Quinta, era Baixa das Quintas. Só para vocês saberem. Por que tinha esse nome? Porque era um dos lugares mais antigos de Salvador, mais ou menos do século XVI, e é um dos lugares em que os jesuítas, juntamente com os seus alunos, porque os jesuítas eles já cuidavam da parte do colégio, né, da casa do colégio da Bahia, iam lá descansar, passar umas férias. E lá tinha uma quinta de tanque, aonde ele fazia o batismo das pessoas. Por isso que o nome era Baixa das Quintas. E popularmente ficou o nome Baixa de Quintas. Aqui, ó, tem algumas figuras da localidade. Aqui é o cemitério, que é da Quinta dos Lados, e aqui é o Mosteiro da Quintas, é onde hoje é uma biblioteca, né? E aqui era a casa dos jesuítas e dos alunos. Esse aqui é um dos cemitérios mais populares. Só por curiosidade, durante o período da gripe espanhola, a classe média de Salvador já era enterrada aqui. E o cemitério hoje, ele continua enterrando a classe média. Só que é um cemitério que é de terras públicas. E hoje, com o coronavírus, o que é que vai acontecer? O governo pediu aos jesuítas a devolução, porque eles estavam cobrando R$ 2.000 para enterrar as pessoas, que é um cemitério popular e que não pode. Então a prefeitura vai pedir, eu acho que mais 2.000, ou 3.000, ou 5.000 lugares para enterrar, né, essas pessoas. Essa área, né, ela pertence à Ordem Terceira do Carmo, à Ordem Terceira de São Francisco, à questão israelita e à Quinta dos Lázaros. E ela é um patrimônio artístico nacional. Agora vamos para o que interessa. Olha só. Vamos falar agora do cluster de veículos. Eu disse, recapitulando, que o geoprocessamento, ele trabalha com mapas. Então, todos os mapas aqui do trabalho fui eu que fiz. Vejam só aqui no mapa a localização com os pontinhos pretos das lojas de veículos. Ela forma um formato de Y. Vocês conseguem ver? Eu até desenhei aí no mapa. Só que tem um detalhe nesse formato. Todo mundo fala que a maior parte dos empreendimentos, eles estão
Aonde? Na Baixa de Quintas, só que é um equívoco. A maior parte dos investimentos das empresas estão aqui em Macaúbas. A parte mais informal é que está na Baixa de Quintas, que é naquele viaduto que tem uma grande informalidade. Continuando aqui, aviãozinho. Lá se instalou, por quê? Porque lá é um lugar que tem uma boa infraestrutura, tem 17 pontos de ônibus, tudo é pertinho. Ao fazer um diagnóstico de um lugar, eu vou deixar claro para vocês o seguinte: todo e qualquer cluster, quando tem aglomeração, as lojas competem entre si, sim. Mas ao mesmo tempo que elas competem, elas trabalham com uma palavra chamada cooptação, que é diferente de parceria. A cooptação, ela trabalha questões formais e questões informais. A parceria, ela só trabalha questões informais. Por exemplo, se alguém tiver um carro e a peça quebrar, for na concessionária e achar a peça muito cara, até a concessionária, que eu considero um cluster planejado, porque teve todo um planejamento para poder ser feito, a pessoa vai chegar para o cliente e dizer assim: olha, vá ali pertinho, só atravessar do outro lado, da Baixa de Quintas, tem peças de qualidade, você pode comprar lá também. E é mais barata que a concessionária. Então, é um tipo de cooptação que um vai indicando o outro, de sistema de formalidade e também de informalidade. Esse outro mapa aqui, não dá para ver talvez, porque está um pouco pequenininho, mas eu vou falar para vocês. Ele mostra justamente essa informalidade aqui embaixo, ó, do viaduto, que ele mostra essa alta informalidade através de venda de peças de veículo, que está na cor rosa, acessórios, que está na cor preta, e serviço, que está na cor laranja. Essa informalidade, um ajuda o outro. Você tem ali uma pessoa que trabalha com bateria de carro, outra que trabalha com bomba de gasolina. Eu nem sabia que tinha uma pessoa específica, ó, a especialização para trabalhar só com bomba de gasolina. E os barzinhos, já tem um botecozinho na rua, soteropolitano gosta. Porque o carro vai ser consertado, vai ficar ali 1 hora ou mais. Mas o bar, ele vai complementar o serviço. Na concessionária, quando a pessoa vai, ela tem o cafezinho, tem o ar-condicionado, tem um lugarzinho para assistir televisão. Uma área como essa, numa área como essa, não existe essa infraestrutura toda, mas vão surgindo empreendimentos que vão dando conforto ao cliente. Então surge um botequinho, né, que coloca ali umas cadeirinhas, a pessoa toma sua cervejinha, sua águazinha, come um pastelzinho ou um queijinho, enquanto o serviço é feito ali em 1 hora. E a pessoa que está fazendo o serviço diz assim: vai ali no barzinho de fulano descansar um pouquinho, e eu digo que meu serviço é de qualidade. Falando um pouco sobre isso, nessa área de grande formalidade e também pessoas autônomas, porque algumas utilizam, a grande maioria utilizam maquinazinha, conversando no período, esse era o salário que eles recebiam, mais ou menos 2 salários mínimos por mês, em média. Eu botei aqui o valor em dólar e euro do período, e eles dizem o seguinte para o consumidor: se tiver qualquer defeito com o seu produto, pode retornar aqui que eu dou garantia, ou pós-venda, ó que coisa importante, de 3 meses. E aquelas pessoas que não têm máquina, isso não é correto, viu? É ilegal, mas é feito. Eles dão a máquina para a pessoa passar e a partir daí vender o produto. Mas aí é uma parceria, eu não gosto muito de falar a palavra parceria nesse tipo de estudo, eu gosto mais de cooptação. E aí é uma troca entre consumidor, cliente, uma negociação constante entre consumidor e vendedor, que torna a relação forte. Nesse próximo mapa, ela também tem locais e casas
que, que as pessoas fazem de moradia. Depois que o comércio fecha, você vê uma questão social grande lá que precisa ser trabalhada. Pessoas morando na rua, moradores de rua, você vê lá o varal, as pessoas estendendo roupas, você vê também caminhões sendo colocados para vender. E uma coisa interessante que eu descobri, sai de lá de frente da Ceasa, ônibus a cada 1 hora, que não sai da estação rodoviária, vendendo passagens mais baratas, e as pessoas se arriscam a pegar esses transportes que não são regulamentados pela Argerba. Veja que quanta coisa e quantos serviços existem dentro desse cluster, que um vai complementando o outro, formando um sistema, e que tudo isso é muito importante. Percebeu-se também um aumento de motocicletas lá, né? Motocicletas, empresas de motocicletas e bicicletas, que é uma tendência de negócio após a pandemia, porque os transportes públicos hoje, principalmente metrô e ônibus, não são confiáveis, não pela questão da segurança, mas estou falando em relação ao coronavírus mesmo. E é um transporte barato e, o mais importante, sustentável. Aqui em Salvador eu acho mais difícil você manter isso de uma forma constante, mas tem muita gente colocando motorzinho de bicicleta e indo trabalhar, que eu já vi. As pessoas vão se virando. E a prefeitura, ela tem feito aqui, ó, eu coloquei o trabalho da prefeitura com o objetivo de colocar uma malha de bicicleta de 200 quilômetros. Se essa malha toda for ligada, a partir do metrô, que é o coração aqui, ó, é a veia principal de Salvador, tudo vai funcionar. Mas ainda está funcionando de uma forma muito precária, não tem local onde brochar as bicicletas, você vê lá só o local, mas não tem pessoas para poder receber. Então, isso é muito complicado. Então, vai ter que ter políticas públicas aí e propostas de planejamento urbano para que possam melhorar isso. Voltando para os nossos mapas, o que eu pude constatar aqui? Eu vou falar de uma forma assim, de percentual, utilizando um pouco a estatística. Aqui vocês podem observar no mapa, né, que 28% das empresas são da área automotivas. Ou seja, vendem sons, baterias, autopeças. Então, elas são essas maiorzinhas aqui, ó. 21% trabalham com serviço, lava rápido, lubrificante, agência, aluguel, bombas. E os bares, aqueles barezinhos para sentar, correspondem a 11%. E uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Essas empresas, desses vendedores, eu estando lá uma vez, faltou bateria. O vendedor ligou, pegou o celular dele, ligou para o representante da Moura. O representante da Moura, da Baterias Mouras, foi lá e entregou para esse vendedor autônomo algumas baterias que os clientes estavam precisando naquele momento. Então, veja a importância, né, disso. Aqui são os dados que eu coloquei em relação ao que falei, né, dos principais serviços. Então, vejam que dentro do cluster, eles vão surgindo com um planejamento espontâneo. Então, tem 2 tipos de cluster. O espontâneo, que foi o que eu estudei, e o planejado, tipo shopping center, posto de gasolinas, empresas franqueadas, porque há um planejamento para poder fazer isso. Todas as empresas dentro do cluster, elas se complementam. Então, dentro do cluster, que tem a maior concentração, vamos dizer, de veículos, vai ter um cluster menor de alimentos e bebidas, que vai se expandir para outros lugares. E um vai complementar o outro, atendendo assim suas necessidades e, principalmente, atendendo a população local. Se você deixa as características da população local de lado, esse cluster ele pode sumir, desaparecer e perder suas características. Como eu falei, dá certo porte da comida nordestina. Lá tem uma comida nordestina muito legal, muito boa e deliciosa. Ele funciona, né, no horário, seu maior fluxo de funcionamento de 10 horas da manhã às 12, de 15 às 16, é o maior fluxo de clientes que tem lá. E as lojas funcionam de 9 às 17. O detalhe é o seguinte: quando você estuda o cluster e a concentração, você tem que ver como o cliente ele pode andar
em todo o cluster. Então, eu estudando esse cluster, para andar ali em todo o cluster, 30 minutos. Se eu tivesse que montar um empreendimento físico hoje, que não é a questão principal, porque hoje a gente está trabalhando mais com empreendimentos mais virtuais, o lugar que tem mais concentração de lojas é o lugar que o consumidor vai mais. Então, essa área, para ele andar é 15 minutos. Quando desconcentra, demora mais 15. O cluster, quem nunca comprou aqui, por exemplo, ou não foi na Rua do Paraíso, a Rua do Paraíso é um cluster de eventos que está acabando devido à concorrência chinesa. E está surgindo lá um outro cluster, que é o cluster de saúde, que quem quiser comprar, alugar bengala, produtos ortopédicos, etc. Está surgindo lá na Rua do Paraíso. Aquela rua é pequena, mas para você subir e descer aquelas duas ladeiras ali atrás, você demora 15 minutos, que é a concentração maior. Também estudei um cluster de educação, ali no Caminho das Árvores. Só ali no Caminho das Árvores, 59 escolas de educação. É muita escola. Como eu falei dos produtos chineses, a maior parte das mercadorias vem da China. Eles têm uma rentabilidade de 30% a 100% em relação ao valor da mercadoria vendida. Eles não falam que é mercadoria original, eles dizem que são mercadorias, o discurso dos vendedores, vinda de fornecedores nacionais ou estrangeiros, principalmente da China. E quando vem da China, devido à Receita Federal e à taxação, eles tiram da embalagem. A distância do cluster espontâneo de lá dos Dois Leões para o shopping, que é um cluster planejado, o shopping center, é mais ou menos 1,5 km, dá para fazer em 19 minutos, né? Andando. É importante isso porque todo cluster planejado, ele beneficia o cluster espontâneo nas atividades. O shopping que eu estou falando é o Bela Vista. Então, aqui vocês veem a localização, aqui está o shopping, aqui está o shopping Bela Vista. E aqui tem toda uma infraestrutura que foi feita para poder melhorar o deslocamento dentro desse cluster, que é uma estrutura que tem aí uns 4 quilômetros até chegar aos Dois Leões. Como eu gosto de mapa, e voltando, fazendo a pesquisa, que é uma coisa importante, eu percebi que 85% das empresas que tem lá não tem nem site, são todos esses pontos verdes, ó. Ó quanta empresa sem site, observando o Y do posicionamento. 83% dessas empresas não tem site. Isso é ruim. Hoje, com a pandemia, você vê que a gente está trabalhando com isolamento social, lockdown, etc. e tal. Então, se tivesse um site, uma plataforma única para colocar todas essas corporações, sem ser por uma necessidade, como está acontecendo com a parte de restaurantes e bebidas, que o governo auxilia, o governo de Salvador está auxiliando através de políticas públicas, que é o site salvadordabahia.com, pede em casa, não sei se vocês já viram. Então, lá as empresas, elas montaram uma plataforma única, que é esse site salvadordabahia.com, pede em casa, e lá tem o site da empresa, o WhatsApp da empresa, tem todas as informações em um único lugar. Mas, para isso, é necessário o auxílio, o treinamento, seja das universidades, seja de políticas públicas, para que esses empresários aqui, eles se tornem mais competitivos e possam sair dentro do cluster para intercluster, fora do cluster, aumentando assim as suas redes. E o site ele é importante, assim como as redes sociais também. Só que as redes sociais você trabalha um nicho específico. Então, você fica com as mesmas características de público, e às vezes você tem que ser mais agressivo no mercado. E ao ser mais agressivo, você tem que trabalhar sites. Imagine você entrar no Google e não ter nenhuma especificação nem de site, de rede social, nem telefone de um determinado empreendimento. Então, é muito complicado isso. Então, é uma coisa a se pensar, e o empresário hoje, soteropolitano, ele está vendo a importância de ter site, de trabalhar com redes sociais. A maioria deles, praticamente, só trabalhava com o WhatsApp, que é uma ferramenta que o micro e pequeno empresário tem trabalhado muito, e que você pode trabalhar online, né? Já que você não tem um site
com grandes recursos, você pode trabalhar online e responder como se fosse um chat em relação ao cliente naquele momento e torna a competição desse empresário importante. E se poucas empresas tinham site, imagine sites adequados a aparelhos móveis. Ou seja, quando o consumidor abre o seu aparelho móvel, tipo celular, notebook, tablet, o site não fica desconfigurado, né? São poucas as empresas que trabalham com isso lá. De uma forma mais, assim, geral, esse cluster também, ele sofre porque ele está sofrendo uma desvalorização em relação ao preço da área, que é de 3.498, que é uma área antiga. Salvador, o metro quadrado, é uma coisa a ser estudada também, é a parte de localização em metro quadrado, observando o público que você quer trabalhar, é de 5.200. Não, perdão, 5.972. A região do Cabula é que fica em 5.200, mas a média em Salvador é 5.972. Então, você vê que é uma área que está desvalorizando. Então, os sites, as redes sociais, elas são criadas de acordo com o momento que a empresa é constituída. E por ser um pequeno e um microempresário, ele não tem tempo de ficar o tempo todo adequando e reinventando essas redes sociais. Indo aqui, né, para os dados, assim, de uma forma geral, 92% das empresas lá não tem nenhum tipo de site. 2% tem sites que existem, mas estão desses 92, 2% tem sites que estão sem padrão. Então, assim, é preciso que essas empresas, elas inovem. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de gráfico. É um gráfico de cluster. Uma coisa bonitinha, ele trabalha redes. Ele trabalha a rede, aí vem as empresas mais próximas e vão ligando as empresas, mostrando bem essa cooptação em rede entre as diversas empresas que tem lá. E a cor vermelha são as empresas que não têm nenhum tipo de site e nenhum tipo de tecnologia voltada para padrões móveis, tipo o WhatsApp, por exemplo. A cor verde aqui, que está no cantinho, essa daqui do cantinho, são empresas que estão lá dentro dessa região, elas têm site, porque são empresas que investiram, são os shoppings, né? São os hipermercados, os postos de gasolina, porque a maior parte dos postos de gasolina, eles são franqueados, vamos dizer assim, ou tem uma permissão, uma concessão. E na cor azul, fica entre os dois, vejam que aqui é quem não tem nada, aqui é o intermediário, o próprio Excel faz esse gráfico, ele é super interessante para trabalhar redes. O intermediário, são as empresas intermediárias. Elas têm uma relação horizontal dentro do cluster e trabalham bem o WhatsApp e redes sociais. Então, vejam, aqui não tem nada, o azul é o intermediário, trabalha rede social e também o WhatsApp, e o da ponta são as empresas maiores, que são os clusters planejados, que têm maior recurso. Então, assim, quando a gente analisa a região do Largo dos Dois Leões, a gente pensa assim que o principal aspecto que mantém o pequeno e o microempresário lá é o seu capital intelectual. Não só de lá, mas também das outras regiões, né, que foram estudadas e que eu não vou falar aqui. Vou deixar vocês curiosos para poderem lerem meu livro, baixarem meu livro, que está lá no meu site. Esse material eu passei para a empresa Júnior, os slides, mas também está lá no meu site, esses slides. Então, vejam meu livro, leiam meu livro, entrem no meu site, que não tem só esse material, tem outros. Recapitulando, então, está trabalhando a questão do capital intelectual, né, desses empresários que mantêm. O poder dele maior é intra-cluster, dentro do cluster, mas eles têm que trabalhar mais fora do cluster, através de sites. O site, as redes sociais, é uma forma, no momento difícil dessa pandemia. E buscar parceiros.
Nós estamos vivendo um momento que é necessário não apenas a parceria, que é uma coisa mais formal, registrada, etc., mas também a cooptação e a ajuda de políticas públicas que voltem para o social, para trabalhar esses clusters espontâneos, porque são esses clusters espontâneos que vão originar os empregos para as pessoas, né? É o que eu falei, né? Que os clusters planejados eles vão puxar os clusters espontâneos. Então, os dois trabalham em parceria. Tanto é que no próprio shopping Bela Vista tem feiras de carros automobilísticos, tem locais que vendem peça de carro. Eles colocam lá o combate das marcas, o duelo das marcas. O combate é mais carros novos, que eles colocam, são várias marcas, todas as marcas que tem de Salvador, colocam lá para vender carros novos. Já o duelo das marcas são carros seminovos. Eu também descobri lá, gente, que eu não sabia a diferença de carros seminovos para carros usados. Se o carro tem mais de 5 anos, 30 mil quilômetros rodados, etc. e tal, é seminovo. Se não tiver essas características, é usado. Eu nem sabia muito disso, eu achei que era praticamente a mesma coisa, mas não. Como eu gosto de cálculo, quem foi meus alunos sabem disso, vou falar um pouquinho de regressão, que eu também fiz nessa análise de uma forma bem rapidinha, que é um pouco de estatística. Então, aqui, de uma forma rápida, eu vou dizer o seguinte. Quando o coeficiente de Pearson ele for igual a 1, aqui, igual a 1, é o melhor dado dentro do cluster, pegando a latitude e a longitude dessas lojas para ver a proximidade delas. Se ele estiver muito distante de 1, o resultado não é tão bom. Então, vamos para os nossos resultados, o aviãozinho. O que é que nós temos aqui? Ao estudar lá os dois leões, as lojas, de uma forma geral, elas tiveram um resultado de 0,92. Então, 0,92 é muito bom. É quase próximo de 1. Quando eu coloco isso em uma tabela, eu fiz duas análises. Essa coluna aqui é a coluna, na realidade, que eu vou trabalhar todas as empresas que tem lá. E aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, todas as atividades. E aqui, todas as empresas de veículo. Então, todas as atividades juntas, o barzinho, as lojas de buffet, etc. e tal, elas estão juntas, proximidade 0,92. Então, o valor é bom. Isso lá nos dois leões. Quando eu penso só nos automóveis, 0,8. A ACM, ela tem para automóveis baixos, 0,68. Mas todas as lojas que têm lá, shopping, etc. tal, é 0,94. É muito mais forte do que lá nos dois leões. E os outros, vocês podem ver que estão abaixo de 0,5. Só aqui, ó, na via expressa, devido à informalidade alta, é que a gente observa quase 0,5, quase assim, vamos dizer, metade de todos os empreendimentos que tem lá, porque eu também estudei a Feira do Rolo, que acontece dia de sábado, né? Lá no subúrbio ferroviário, que é muito interessante. Então, voltando para a parte de veículos, eu também peguei esses dados e botei em um gráfico de radar. Vocês já viram um buraco negro? Buraco negro mesmo. No buraco negro, quanto mais próximo do centro, melhor, porque vai atraindo a força, né? Então, pegando a latitude e a longitude da organização, se eu não quiser trabalhar estatística, mas representando bem isso através de gráfico, eu posso fazer o gráfico desse buraco negro que vai mostrar a proximidade e a relação de cooptação entre essas lojas mais próximas. Deixa eu passar aqui o gráfico. Olha só. Tá vendo esse laranjinha aqui dentro? Tá pequenininho, mas dá para ver o pontinho laranja. É tão forte que confirma o dado de correlação de 0,92. Então, eu posso mostrar isso através de gráfico, mostrei o mesmo resultado através de correlação, mostrei através de gráfico, e isso fortalece o estudo e o diagnóstico empresarial. Então, o que eu posso falar aqui? Que quando vocês tiverem que abrir um negócio físico dentro de um cluster, que tem características em empresas
com as mesmas similaridades, sempre busquem trabalhar as principais vias desse cluster, porque é onde o consumidor vai transitar numa distância máxima de caminhada de 50 minutos observando o terreno, sendo que os 15 minutos mais próximos são os mais importantes. Todas as empresas que estão ali naquele cluster, eles trabalham com complementaridade e vão sempre atender as necessidades do mercado. Não adianta haver uma política pública para poder mudar as características daquela região, que vai ser muito difícil manter a população local. Eu vejo muito isso em Praia do Forte. Praia do Forte, ela tem que estar sempre se reinventando, porque tirou as características locais dali. Tirou os pescadores e vem os turistas. Então, isso é difícil. Você tem que fazer o local para os cidadãos, né? Observando sempre a sua disponibilidade financeira e os transportes que tem ali. Porque a Origami Indo, todas as atividades do cluster, elas são importantes. Observem também os clusters planejados que tem no local, porque eles vão apoiar a sua atividade. Mesmo, inclusive algumas franquias também. Aqui eu fiz um mapa observando todas as atividades que tem de cluster de veículo em Salvador. São todos aqueles dados. Olha que bonitinho. E a tendência, né, desse cluster é que ele siga mais a linha do metrô. É necessário melhorar o site dessas organizações, porque está muito difícil, né? Eles têm que melhorar para serem mais competitivos. Eles trabalham mais a negociação, inovação e criatividade de forma constante. O microempreendedor está fazendo isso sempre, de uma forma que busca a cooperação e se especializa sempre. Então, o aprendizado é muito importante. A tendência desse cluster é seguir a linha do metrô. Olha aqui a linha, né? Esse aqui é a parte mais tradicional. Inclusive, essas mesmas lojas, quem mora em Lauro de Freitas, etc. e tal, elas estão abrindo lá. Tem uma área ali em Salvador, que é o São Cristóvão, que essas mesmas empresas que os Dois Leões, que é um cluster mais tradicional, ela está abrindo lá. Aqui a tendência, ó, aqui São Cristóvão, seguindo, esses pontos em vermelhos aqui são novos clusters que estão surgindo, naquela área de patamares, etc. e tal, de veículos, e a parte preta é o cluster mais tradicional. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu agradeço, né? Vejam meu livro, vejam meu site, aí está. E muito obrigada, gente, pela presença, por estarem conosco nesse momento de pandemia, né? Mas, assim, o curso de administração, os professores, eles estão ali unidos, fortes, com saudade de vocês e loucos para voltar para a sala de aula, para mostrar um pouquinho do nosso conhecimento nesse momento, tá? É isso, Ron. O que nós podemos fazer? Meus 50 minutos, acho que eu falei 41. Menina, que ótimo, estou aqui. Ah, é tão bom ser aluno. Estou muito, muito feliz. Adorei essa aula, viu? Muito bom, muito bom. E adorei também os comentários que foram sendo colocados ao longo da sua explanação, né? Eu quero parabenizar você. Excelente, excelente a sua fala. Acredito que tenha chegado de uma forma bem clara para os alunos, né? Foi de uma forma, assim, bem didática. Quem não conhecia o tema, eu acho que ficou bastante envolvido e conseguiu despertar, nem que seja, assim, um pouquinho de curiosidade para poder aprofundar os estudos, né? Dar uma olhadinha no seu livro, tanto que eu já recebi aqui alguns pedidos de compartilhamento do link do livro, desse material que você usou, desses slides, então já apareceram aqui os pedidos, depois vamos ver isso. E o que eu percebo, a minha graduação é em economia, né? Mas quando eu penso no curso de administração, eu vejo que vocês têm um leque de possibilidades. Existem vários caminhos que a administração pode tomar. Então, aqueles que estão aqui voluntariamente, não só porque existe a possibilidade de receber um certificado com a CC,
À medida que os temas são discutidos, que a fala do professor vem e compartilha com vocês, né? O que é que eu percebo? Existe uma possibilidade de descoberta de um tema para o TCC, de um caminho na área profissional para seguir. Então, se alguém está pensando em empreender, já sabe como começar uma determinada pesquisa, que olhar já pode ter. Agora que estamos presos em casa, a grande maioria, né, que pode fazer isolamento social, começa a lembrar de pontos da cidade que costumavam passar e que hoje sentem saudades. E quem ainda está circulando na rua, quando sai, já começa a olhar a cidade com outro olhar. Vou deixar a live gravada, Felipe, tranquilo. Aí, o que acontece? À medida que a gente começa a estudar e começa a perceber a nossa cidade, o olhar se modifica, amplia os horizontes, assim como a Anitta está falando aqui. Então, é preciso que a gente perceba que as possibilidades sempre estão surgindo, é preciso observar o que se passa ao nosso entorno, né? Então, planejar o futuro com novos temas. Percebi que alguns colocaram, né, essa história de sair da cidade com um outro olhar e perceber o que se passa. Quando você começou a falar da região das Sete Portas, eu conheço também aquela região, eu já morei ali no Barbalho, eu desci a Macaúbas, e a maneira com que a cidade se desenvolve. Então, Salvador sendo redesenhada sempre, vai passar o metrô, vamos mudar a estrutura da cidade. Aparece um shopping center, o que acontece com aquela região? Alguém colocou, à medida que você falava, a respeito de estacionamento. Quem vai naquela região para comprar autopeças sabe que estacionar ali é difícil, mas as pessoas gostam dessa aventura. O fator preço influencia na tomada de decisão. Ele vai, na maioria das vezes, naquela região, porque ele sabe que o preço é menor. Tem a interação social, como você disse, enquanto espera a peça, enquanto alguém está fazendo um serviço, ele toma uma cerveja, bebe uma água, olha a vida dos outros. Existe aquele burburinho da cidade. Então, tudo isso ajuda a ampliar os horizontes. Então, alguém falou também com relação ao motorista de Uber, que iria se interessar no seu livro. A professora, alguns motoristas de Uber vão se interessar pelo seu livro. Que ótimo, e tomara que seja assim mesmo, porque à medida que você conhece sua cidade, seu entorno, você toma uma decisão de uma maneira mais planejada. Eu não vou colocar um empreendimento numa região que eu não conheço, que eu não fiz uma pesquisa de mercado, que eu não sei qual é o público-alvo. Então, eu vou conhecendo as ferramentas. Se eu não gosto de mapas, você gosta de mapas. Quem não gosta, pode se utilizar de uma outra ferramenta. Quem não sabe lidar com Excel, com planilha, com gráficos, existem várias possibilidades. Então, aproveitar as oportunidades, como o Khadija, eu acho, falou. Teve um outro comentário também de alguém ligado a mapas. À medida que eles iam falando, eu ia anotando. Alguém colocou que mudar e se adaptar para esse novo modelo. Então, agora com a pandemia, teremos um novo movimento de arrumação. A sociedade vai começar a se modificar também em função disso. Gente, temos só 20 segundos restantes. Então, eu vou fazer o seguinte, a live vai cair, eu retorno já com as perguntas que eu já comecei a receber aqui no Zap, tá ok? Professora Alice, só alguns segundinhos, que é o tempo que eu faço a conexão novamente com você, e aí voltamos para as perguntas, tá ok? Vamos começar com as perguntas. Tem uma pergunta aqui, que pergunta se você acredita que Salvador está desatualizada em algum cluster ou em crescimento a um outro cluster? Salvador, hoje, não só Salvador, acho que o Brasil, ele precisa trabalhar políticas públicas que ajudem o pequeno e o microempresário. Porque o que está acontecendo? Você vê até hoje com clusters de uma forma geral. Não precisa nem olhar o cluster de uma forma geral. O que você observa? Que os recursos para o micro estão vindo de uma forma muito difícil, mas os grandes eles conseguem esse recurso muito mais fácil. Então, assim, é necessário investir no pequeno e no micro
dar capacitação para essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas não fazem porque elas não têm o conhecimento devido. E eu acho que a faculdade pode ajudar isso, a empresa júnior pode ajudar isso, os alunos de administração, eles podem fazer estudos de caso nessas empresas, nesses clusters, não só de veículos, mas no cluster que tem no Rio Vermelho, no cluster de saúde, que fica ali na parte da Garibaldi. E assim, e são essas pessoas, essas empresas que realmente dão retorno para a sociedade. Certo. A turma do segundo semestre pergunta: nesses clústeres do mesmo ramo, como funciona o equilíbrio dos valores na competição comercial? Olha só, eu só ouvi assim, a turma do segundo ano perguntou, alguém do segundo ano perguntou em relação, o cluster ele só existe com produtos similares. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, estou ouvindo aos pouquinhos. Então, o cluster só existe com produtos similares. Então, quando você analisa um cluster, é só cluster de veículo, só cluster de restaurantes. Eles, ao mesmo tempo que eles competem entre si, clientes, e eles têm que ter um diferencial. Por exemplo, o cluster do Rio Vermelho ali, que é de restaurante, cada restaurante tem uma comida própria, tem uma questão local própria, tem um lugar lá que tem cerveja alemã única, que muita gente nem sabe, né? Que vendem cervejas únicas, que toma quente. Cerveja quente no clima de Salvador. Então, são produtos únicos e locais, né? E que o cluster, apesar de competir entre eles, cabe ao empresário ver o seu diferencial, o seu produto local, e está sempre reinventando esse produto local, porque esse é o grande diferencial. Certo. A outra pergunta é: como fazer o diagnóstico empresarial usando o geoprocessamento? Bem, primeiro passo, vocês têm que entrar no Google Maps, pegar as latitudes e longitudes, é um trabalho manual, jogar no programa de geoprocessamento para poder fazer os mapas, e esse mesmo programa, observando o mapa, ele cruza os dados e pode fazer associações estatísticas, não só estatística, mas também qualitativa. Por exemplo, o preço dos meus consumidores, eu posso ver diagnóstico. Isso é importante porque é um diagnóstico diferente do que o Sebrae faz atualmente. Eu acredito que você empreender não é apenas fazer um plano de negócio, vai além disso. Um plano de negócio é uma ferramenta para ajudar a empreender, para poder planejar. Quando você empreender, 80% do empreendimento feito tem a ver com questões comportamentais. As questões econômicas, elas são importantes, mas observe, o que vai manter o negócio do empresário é a força de vontade dele, a motivação dele de continuar, até por uma questão de necessidade, o seu empreendimento. E não apenas fazer um plano de negócio, porque quantas pessoas fazem plano de negócio e não deu certo? Um exemplo mais simples. Tem pessoas que planejam o casamento durante 2, 3, 4, 5 anos e não dá nada certo. Uma pessoa que conhece uma outra pessoa ali há 2 anos, 3, fez um planejamento simples, usou o Canvas de uma forma simples, foi vendo seus caminhos, utilizando outras ferramentas, vendo suas questões comportamentais, e aí o negócio pode dar mais certo. O que eu estou dizendo com isso é que não é para excluir o plano de negócio, mas o plano de negócio é uma das ferramentas que pode ser utilizada junto com outras. Mas eu acho que nesse momento, batendo no coração, a questão comportamental é muito mais forte para manter o negócio do que qualquer outra coisa. Ok. E aí que entra as pessoas, né? Por uma questão de empreender, de aprender, de buscar, de diagnosticar. Tem várias formas de você fazer um diagnóstico de um negócio. Essa é uma das. E para vocês, né? Eu estou à disposição, de acordo com as necessidades do curso de administração, a como colocar isso no mapa. E a partir daí
fazer essa troca, porque isso é muito utilizado na área de saúde, agora com a pandemia, por exemplo, nos mapas, áreas, mas a administração pouco utiliza e deveria utilizar muito mais. Sim. Agora, Alice, é difícil usar o programa de geoprocessamento? Não, eu utilizo porque tem programas para pagos e programas não pagos, né? Eu uso a versão gratuita, que é o ArcGIS. Você pode baixar e aí fazer. Estudando, tem vários tutoriais que ensinam. E eu acho que é uma ferramenta boa para o micro e pequeno empresário. Ótimo. E aí eles estão perguntando como fazer o cálculo estatístico. O cálculo estatístico, depois que você coloca na planilha de Excel, você marca latitude e longitude no Excel, bota lá igual, a sigla CORRE, abre parêntese e marca toda a latitude e longitude e clica. Se vocês souberem usar a estatística do Excel, e o mais importante não é só saber usar, é saber fazer as interpretações. Você vê aí a proximidade dessas relações empresariais. Ok. Uma outra pergunta aqui. Que posição a prefeitura deve adotar em relação aos clústeres, sabendo que estes são grandes geradores de emprego e renda? Eu acho assim que deve fazer uma parceria entre todos os atores. Deve fazer uma parceria entre todos os atores, né? Empresas, mas isso tem que ter a vontade e a democracia deles, né? Empresa, prefeitura, os órgãos, ajudar. Eu acho que nesse momento agora você tem que ajudar a fazer plataformas digitais para poder vender esses produtos, para que esses produtos saiam, como estão saindo mais, né? Delivery, ou fazer parcerias também, alguém falou aí com aplicativos de automotivos. Eu acho que fazendo dessa forma e criando um cadastro, eu acho que todo mundo ganha. Isso mesmo. Bom, por enquanto, de perguntas, só temos isso aqui, que ótimo, isso quer dizer que você se fez entender, que bom que eles estão, assim, animados com esse tema. E aí eu queria dizer para vocês, de uma maneira geral, né, aproveitar a presença da professora Alice, não tem mais perguntas. Eu queria que você deixasse sua palavra final aqui para eles, se você quer deixar algum recadinho, para você fazer sua despedida. Diga aí o que você quer deixar de mensagem. Eu gostei muito de palestrar para vocês, de abrir minha residência para vocês, de nós estarmos próximos e ao mesmo tempo distantes. E assim, para os calouros que estão chegando agora, acredite, né? O mais rápido possível, busquem entrar em contato com os professores, então vocês já conhecem, podem entrar no meu site. Para os meus alunos atuais, o que eu tenho para esse material, qualquer coisa que vocês precisarem, o curso de administração está à disposição, assim como os professores, como eu também, vocês podem entrar através das redes sociais. Eu tenho site, viu, gente? Eu tenho site e tenho rede social, então a gente pode entrar em contato. E para meus ex-alunos que saíram da faculdade, que estão aqui, o capital intelectual ele sempre continua, o aprendizado sempre continua, não importa para quem está entrando, para quem está na universidade ou para quem já saiu. E assim, eu estou à disposição para o que vocês precisarem também, para poder fazer diagnóstico, ajudá-los dentro das áreas, aquelas áreas, claro, que eu conheço, que eu domino, porque nós não sabemos tudo, mas estamos aqui para poder ajudar. E assim, nesse momento, acreditar, ter força e continuar. É o que eu posso dizer para os calouros, os atuais e os meus ex que serão sempre alunos e colegas. Ótimo.